Pai querido e amado, estamos aqui na Tua presença e nós te pedimos duas coisas agora, Paizinho. Primeira, usa o Teu Filho, usa ele, Senhor. Pai, que não seja apenas a capacidade humana, mas a capacidade do Espírito, Senhor. Com a Tua sabedoria, com a Tua graça, com a Tua inspiração para abençoar a Tua igreja. E que nós sejamos uma terra agora fértil para a Tua palavra. Que não seja a terra seca, nem a terra espinhosa, nem a terra pedregosa, Senhor, mas aquela boa terra que dá o fruto. Nos ajuda, Pai, abençoa-nos. Em nome de Jesus, e quem crê diz, amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Tudo bom, povo de Deus? Como sempre, uma honra estar aqui. De igual forma, né, eu tenho há 15 anos acompanhado o crescimento e acompanhado a vida do meu amigo Diogo. E, na verdade, Diogo tem sido, sempre foi, ele sabe disso, uma grande inspiração para mim, como eu também tenho certeza como para vocês. Marcos 43. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Até aí. Queridos, nós vamos fazer um breve estudo aqui, na verdade, e uma meditação na vida desse rapaz. Esse que é um dos jovens, um dos personagens mais emblemáticos, né, que a Bíblia nos relata. É uma pessoa que a gente pode... É até difícil falar sobre ele. Né? A gente vê a história desse cara e choca em alguns momentos, né? Então, a gente vai dar uma passadinha de forma rápida na vida desse homem. O contexto desse momento aqui, nós sabemos, essa passagem aqui, né, ela se dá ali no momento que Jesus está sendo preso. Né? Ele está sendo preso e dali, no dia seguinte, ele já vai ser crucificado. Isso aqui antecede a crucificação de Jesus. Né? E na verdade, aqueles que estavam querendo matar Jesus, eles chegam com muito ódio, para poder assassinar, para poder, na verdade, crucificar o nosso mestre, o Senhor. E aí nós verificamos aqueles fariseus, os saduceus, né? Na verdade, os escribas, que são parte dos fariseus, eles chegam com muitos soldados. Na verdade, a Bíblia nos relata que são mais de 1000 pessoas, né, chegando nesse momento para poder prender Jesus. Olha que absurdo, né? Então, assim, sei para que tanta gente para prender Jesus, e na verdade eles realmente agiram dessa forma. Né? Eles tinham muito ódio no coração deles. Eles estavam decididos a acabar com tudo ali. Eles não estavam aguentando mais. Aquela semana que foi a semana que antecedeu a crucificação, foi uma semana chave para poder apertar, mas assim, aguçar aquela galera. Eles falaram assim, não, o que aconteceu essa semana não tem como mais. Jesus tem que morrer. Nós percebemos ali na segunda-feira, quando Jesus chegou de Betânia, ele chegou aclamado, né? Aclamado como o Messias, tido como o Salvador da pátria de Israel. E Jesus chega ali e todos gritam, né? Todos gritam e aclamam o Senhor Jesus. Todos recebem ele muito bem em Jerusalém. E aí nós vemos na terça-feira, né? A popularidade de Jesus vai aumentando cada vez mais. A terça-feira Jesus chega com aquela popularidade enorme que ele chegou ali, a gente acabou de falar, e ele vai no templo novamente, tira todo mundo que está dali, que está negociando, o pessoal que troca dinheiro ali, os cambistas da época, né? O pessoal que vendia, e na verdade não vendia, extorquia, né? Vendia animais a preços absurdos, para que fossem feitos sacrifícios ali ao redor do templo. Então Jesus, pela segunda vez, a primeira vez foi quando ele iniciou o ministério dele, ele tira essa galera de lá do templo, né? Ele na verdade chama aquela galera de covil de ladrões, e ali ele tira aqui, isso na terça-feira. Então na quarta-feira, ele também, como na terça-feira, ele prega
nesse templo, e ele fala muito, né? Ele dá lições, e acima de tudo ele repreende os fariseus, ele repreende os líderes religiosos. Então esses líderes religiosos, eles ficam terrivelmente cheios de ódio, porque eles invejavam o poder de Jesus. Eles invejavam a popularidade com a qual Jesus tinha chegado em Jerusalém. Jesus tinha atingido um nível em que chegou, não podemos mais, né, diziam eles. Então assim, Jesus tinha que ser morto. Esse era o veredito deles. Aonde entrou Judas nessa história? Judas entra nessa história, porque tamanha a popularidade de Jesus, Jesus não poderia. Ali estávamos na véspera da Páscoa, né? A semana que antecedeu a crucificação era a semana da Páscoa, né? Na quinta-feira Jesus celebrou a Páscoa, a última ceia com seus discípulos, e ali muitas pessoas vinham para Jerusalém. Jerusalém estava cheia de gente, realmente lotada. Era uma semana importantíssima. Então o povo gostava de Jesus. Jesus curava, Jesus multiplicava os pães, o poder de Jesus era enorme, e isso também causou inveja, porque Jesus era o maior de todos, nunca havia tido um homem como esse na história, na história de Israel, na história última de Israel, né? Então eles tinham Jesus como um profeta de mais alto escalão, e Jesus realmente curava enfermos, ele vinha manco, ele curava também, dava vista aos cegos, as tempestades vinham, Jesus acalmava as tempestades. Então o poder de Jesus já tinha se alastrado, a fama de Jesus tinha chegado a tal nível que eles falaram assim: chega. Judas se fez necessário por isso. Jesus não podia ser preso no meio desse povo todo, esse povo que gostava de Jesus de uma certa forma, esse povo que tinha Jesus como o provável salvador da pátria deles, né? E aí Judas entra nessa história porque Jesus tinha que, na verdade, ser preso em um local quieto, em um local onde não podia fazer alarde da prisão de Jesus, porque poderia sim haver uma revolta contra a prisão de Jesus. Então, nesse sentido, né, Judas se fez necessário. E Judas, na verdade, ele vai até os fariseus e ele, por 30 moedas de prata, né, como está previsto, como está dito no Velho Testamento, por um preço de um escravo, ele vende Jesus. Ele vende Jesus por esse preço. E aí, na quinta-feira, né, se existia alguma dúvida se os fariseus queriam matar Jesus, aqueles 3 dias, a segunda, a terça e a quarta, realmente acabaram com as dúvidas. E aí na quinta-feira é o dia da última ceia, né? Na verdade, na quarta mesmo, Judas já procurou os fariseus e vendeu Jesus na quarta-feira. Então ele estava apenas procurando um momento para poder entregar Jesus. Então na quinta-feira eles se reuniram para a última ceia em Jerusalém. E aí nessa última ceia Jesus já acusou logo: a um de vocês é o traidor. E o miserável do Judas, de tão hipócrita que era, ficou caladinho na dele, né? Os outros discípulos ficam: mas quem? Eu. Eles ficaram assim, preocupados com aquela fala, porque Jesus sempre falava muito verdade. Então existiam ali 12 pessoas de confiança. E aí Jesus falou assim: olha, Judas, o que você tem que fazer, meu irmão? Vá logo e faça. Vá. E aí Judas realmente saiu, tarde da noite, na quinta-feira, e entregou Jesus. Falou assim: olha, Jesus vai estar essa noite, né, no jardim de Getsemane, e ali ele vai estar com seus discípulos. Ali seria um local ideal, porque não vai ter ninguém lá perto. Então vocês chegam, vocês podem fazer o que quiser. E ele fala assim: olha, aquele a quem eu beijar, este é Jesus, né? Este é Jesus. Então assim foi, né? Assim foi. Judas chega, né, beija Jesus, e como nós lemos, ele diz assim: olha, Rabi, mestre, e o beijou. Quanta hipocrisia. Absurdo, né? Absurdo. Ele chega gritando mestre, e ele trai o Senhor falando mestre, mestre, e ele traz Jesus com um beijo. Isso é o que mais me choca nessa história toda, né? Ele tem a falta de vergonha dele chegou a tal ponto que ele traiu Jesus com um beijo.
né? É interessante observar, essa palavra beijo aqui, né? Ela é a mesma palavra usada quando da parábola do filho pródigo. Quando da palavra do filho pródigo, o pai, ele recebe o seu filho, que estava perdido. Quando o filho pródigo volta, né, o pai vai correndo para o seu filho, e quando o pai vê seu filho, ele recebe o seu filho e beija seu filho intensamente. Né? Essa palavra beijo aqui mostra uma intensidade de um beijo que foi verdadeiro. E nós sabemos que Jesus não é mentiroso. E Jesus faz uma coisa forte. Jesus chama Judas de amigo. Ah, velho. Jesus gostava dele, Jesus amava ele apesar de tudo. Isso mostra o caráter de Jesus. Né? A forma como Jesus tratou Judas, mesmo no momento em que ele estava sendo traído, e sendo traído com um beijo. Então, desde lá, o nome de Judas, que era um nome comum, a gente não vê hoje nome nem de cachorro. Né? Você não vê. Nem ninguém chamado Judas, você não conhece nem ninguém que nomeia nem cachorro com o nome Judas. É um nome que realmente é extirpado. Na verdade, Judas virou um palavrão. Se alguém chamar você de Judas, eu tenho certeza que você vai se ofender. E você vai se ofender muito. Porque traz muita coisa atrás desse nome. Né? Agora, eu queria pensar com você alguma coisa. Né? A vida de Judas, ela nos ensina algumas coisas. A vida de Judas nos ensina sobre o perigo de estar perto de Cristo, mas com o coração longe de Cristo. A vida de Judas nos ensina quais são as consequências do pecado e a consequência do afastamento de Cristo. A vida de Judas nos ensina como não sermos levados pelos encantos e pelas paixões desse mundo que tomam o lugar de Cristo em nós. Isso é muito forte. Judas, Mateus nos conta que o final de Judas foi um só. Ele se suicidou. Mas logo mais em Atos, nós temos a revelação de que nem isso ele soube fazer direito, porque ou o galho quebrou, ou a corda se partiu, porque após o seu suicídio, ele caiu e as suas vísceras foram expostas. Então o final de Judas foi trágico. E eu queria ver com vocês aqui, num breve momento, por que um homem desse, um homem com uma oportunidade desse tamanho, um homem que andou com Cristo por 3 anos, teve um desfecho tão triste, um desfecho tão terrível como o desfecho de Judas. Né? Judas era um dos 12. Né? Marcos, chocado com todo o final dessa história, até o momento ele fala assim, ele se refere a Judas como um dos 12. Né? Judas, um dos 12. Judas, como se isso fosse o absurdo dos absurdos aconteceu. Mas quem? Logo Judas. Judas é impossível que isso... Judas não. Judas era um dos 12. A todo momento você vai ler Marcos, ele vai estar falando dessa forma. Né? Ele enfatiza isso. O tamanho da oportunidade perdidas por Judas. Né? Judas, gente, por mais que a gente não acredite, mas Judas era tido como alguém muito confiável. Nós falamos aqui até então, uma faceta de Judas, que foi revelada após a sua traição. Mas até a sua traição, a história de vida de Judas era outra. E eu queria que a gente prestasse atenção por um minutinho nisso aqui. Judas tinha a confiança de todos. Ele era um dos 12. E ser um dos 12 não era fácil. Jesus escolheu. Eram pessoas que estavam ajudando Jesus no ministério dele. Eram pessoas que acompanhavam Jesus para todo lado. Eram pessoas que eram tidas como evangelistas, os discípulos de Jesus na época. Eram discípulos de Jesus. Foi dada a Judas a contabilidade do ministério de Jesus. Ele era o tesoureiro dos discípulos, ou seja, era digno de confiança. Outra prova disso, de que ele era digno de confiança, foi a afirmação de Jesus. A gente já viu aqui, acabou de falar, na última ceia, Jesus falou assim, olha, um dos 12 que está aqui comigo hoje vai me trair. Se Judas fosse alguém em quem o pessoal tivesse, assim, dúvida do caráter dele, todo mundo ia olhar para Judas. E falar assim, olha lá, ó, é aquele descarado ali, mas não foi. O pessoal se preocupou, os discípulos se preocuparam, cada um consigo mesmo.
Não havia pistas de que Judas era um traidor. Não havia pistas de que Judas era falso. Não haviam pistas de que Judas não era de verdade. De que Judas não era um discípulo. Ele era um evangelista. Um homem de Deus. Tido como uma pessoa ungida. Ele fez parte dos 70 que expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou os mortos. E eles estavam alegres juntos ali. Marcos, no capítulo 6, versículo 7, diz assim, olha, chamando os 12 para junto de si, enviou-os 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Judas estava no meio, cheio de autoridade para expulsar demônio. No versículo 12, no versículo 13, continuando no capítulo 6, diz assim, ó, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Judas pregava arrependimento, velho. Expulsavam muitos demônios, no versículo 13. Ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Jesus viu tudo, Judas viu tudo que Jesus fez durante 3 anos em que estiveram juntos. Aprendeu muito com Jesus. Judas largou a sua vida. Judas era um zelote. Ele era um zelote, ele deixou a militância. O que era um zelote? O zelote era aqueles caras militantes, né? Eles queriam a libertação de Israel, de qualquer força, pela arma, se fosse preciso, mas ele era ferrenho nessa ideia. Então ele deixou isso por um momento, ele deixou o seu ofício, ele era da Judéia, o único que era da Judéia, saiu de lá, veio com Jesus para Galiléia, ficou com Jesus lá, onde Jesus residia, lá em Cafarnaum, largou tudo. Ele foi o que veio mais de longe. Não é verdade? Se ele era o único da Judéia. Então, ele largou sua vida para poder andar com Jesus. Ah, velho, será que a gente está falando da mesma pessoa que a gente acabou de falar aqui no início? Judas era um homem com quase todas as características de um verdadeiro discípulo. Mas apesar de ter começado muito bem, como todos os outros, Lucas, no capítulo 6, no versículo 16, parte B, diz que Judas Iscariotes se tornou o traidor. Algumas versões dizem assim, Judas veio a ser o traidor. O que leva um homem como Judas a ter tão triste fim? O que leva? E aqui, na verdade, eu queria que a gente prestasse atenção nisso. Está aqui um grande exemplo, né, de como nós podemos estar enganados, mesmo estando de alguma forma perto do Senhor, de alguma forma tendo o nome de cristão, mas não vivendo uma vida verdadeira com Cristo. Gente, a Bíblia diz que Judas teve remorso. Mateus 27, no capítulo 3 a 6, diz assim, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes, e isso antes dele se enforcar, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, se enforcou. Isso foi o que nós falamos, que Mateus fala, né? O que aconteceu? Ali, depois da última ceia na quinta-feira, Judas entregou Jesus, e até o dia seguinte, às 3 horas, isso na quinta-feira à noite, até o dia seguinte, às 3 horas da tarde, Jesus já estaria morto, e Jesus já teria, na verdade, passado por 6 julgamentos, 2 civis, 2 religiosos. Então, tudo correu de forma muito rápida. Jesus foi julgado, Jesus foi crucificado, e ele morreu, e até o pôr do sol do dia seguinte, Jesus já havia sido enterrado. Então, foi uma sequência de fatos muito rápida. E o que aconteceu nesse espaço de tempo com Judas? Eu imagino, cara, isso aí é uma coisa minha, mas a Bíblia nos dá a entender isso, né? Eu vou ser bem claro com vocês, eu queria que você entendesse isso, porque é importante. Judas não queria que Jesus morresse. Judas não queria que Jesus morresse.
O que passou com Judas, depois da morte de Jesus, foi que ele se agoniou de tal forma, em que ele viu que Jesus não reagiu à sua atitude. Por que Judas entregou Jesus? Judas entregou Jesus porque a agenda pessoal de Judas consistia em que Jesus, de alguma forma, com o seu poder, com a sua liderança, com toda a sua popularidade, Jesus não aceitasse a injustiça que iria ser feita, com ele, e de alguma forma ele se insurgisse e falasse assim: não, peraí, isso aqui é absurdo. Judas percebeu, na verdade, quando Jesus começou a falar que o reino dele era espiritual, ele falou assim: vê essa conversa aqui. Quando ele começou a entender que Jesus não iria se insurgir, não iria tomar a liderança, ele falou assim: você não vai tomar a liderança do povo judeu, para que o povo judeu seja liberto de Roma? Eu vou fazer você tomar. E aí Judas entregou Jesus, para que Jesus, diante de uma injustiça maior feita a ele, Jesus se insurgisse e falasse assim: que absurdo. E Judas sabia que Jesus poderia de alguma forma fazer o que pudesse. E Jesus mesmo falou, quando Pedro, cortou a orelha de Michael, ali naquele mesmo instante, o pessoal veio prender Jesus, e aí Pedro cortou a orelha do soldado lá. Jesus falou assim: Pedro, não é assim não, rapaz, segura a sua onda aí. Se eu quisesse, eu chamava 2 legiões de anjos para me proteger e me salvar aqui, mas eu não vou fazer isso não, segura a sua onda aí. E aí Pedro segurou a onda, mas na verdade, o que a gente observa é isso: a agenda de Judas não foi atendida por Jesus no seu ministério, e Judas quis que Jesus a atendesse à força. E aí, na verdade, quando ele viu que Jesus não estava reagindo, o cara endoidou. Ele endoidou por causa disso. Ele falou assim: moço, esse cara não vai reagir, esse cara não vai reagir, esse cara não vai fazer nada, Jesus vai morrer de verdade, eu não acredito. O mestre vai morrer de verdade, porque eu tenho certeza que Judas tinha Jesus como mestre. Judas tinha Jesus como a pessoa que ele mais valorizava. Mas ele falou assim: eu vou dar um aperto em Jesus. Foi isso que aconteceu. E Jesus não reagiu. Quando Jesus não reagiu, ele viu isso aí acontecer, ele pegou assim da maneira: não, não quero, não, vamos desfazer, toma o dinheiro, me dá isso aí. Aí os caras não quiseram, que era dinheiro de morte. E na verdade, quando ele viu que o mal feito estava feito e não tinha mais jeito, aí foi quando ele se enforcou. Judas sentiu remorso. E observe isso aqui, uma diferença interessante entre remorso e arrependimento. Remorso é o sofrimento que as consequências do pecado trazem. Foi o que Judas teve. Arrependimento provém da consciência de que ferimos o coração do nosso amor maior. Aquele que nos criou, nos libertou, nos amou incondicionalmente, mesmo sendo nós ainda pecadores. Remorso é fruto da dor. Arrependimento é fruto do entendimento. Remorso é exterior, arrependimento vem de dentro para fora. Remorso diz: eu não vou fazer mais, porque pode ser que dê errado. Arrependimento diz assim: olha, eu não vou fazer mais porque é errado. Remorso gera culpa, que foi o que matou Judas. Arrependimento gera vida. Remorso gera morte. Eu falei, remorso gera culpa, arrependimento gera transformação. Remorso gera morte, arrependimento gera vida. Judas sentiu remorso e se enforcou. Pedro, mesmo depois de ter abandonado Jesus, junto com todos os outros discípulos, se arrependeu e pelo Espírito liderou a igreja primitiva, da qual nós somos frutos nos dias de hoje. Eu queria que você entendesse mais uma coisa, para a gente dar prosseguimento e fechar. Não só Judas estava com aquela agenda pessoal. Não era só Judas. Todos os discípulos foram tentados. E alguns de alguma forma, inclusive, pensaram nisso. Foram tentados a se engajar, juntamente com todos os judeus,
no anseio de que Cristo tomasse a liderança dos judeus na luta contra os romanos. Mateus 6, 14 e 15 diz assim, olha, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, o que a gente falou, retirou-se sozinho para o monte. Jesus era um líder nato, que fazia proezas, milagres, um grande palestrante, que atraía multidões por onde ia, né? O Filho de Deus, e muitos criam assim. Judas queria que Jesus convocasse os anjos a seu serviço, mas era para liderar e libertar Israel. Judas era um dos que criam que Jesus era o Messias, entende isso aqui? Só que na cabeça de Judas, Messias, o papel do Messias era convocar os anjos e liderar Israel. Não era só Judas. Lucas 24, 21, fala, depois da morte de Cristo, no caminho de Emaús, aqueles dois que caminhavam com Cristo, e no versículo 24, capítulo 24, versículo 21, diz assim, ó, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção de Israel, falando da morte de Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam esperando a redenção de Israel. Eles não estavam esperando o Salvador, eles também estavam enganados. E eles não perceberam isso. Marcos 8, do 14 ao 21, eu vou ler para vocês, prestem atenção aqui. Ó, os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Olha que loucura, os discípulos todos. Eles não levaram pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Aí Jesus falou assim com ele, ó, os caras esqueceram o pão, só isso vocês precisam entender. Aí Jesus falou com ele, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si dizendo, é porque não temos pão? Então Jesus estava falando de coisas espirituais, e os caras estavam falando assim, moço, será que nós esquecemos do pão que Jesus está falando de fermento? Os caras estavam viajando na maionese, não era só Judas não. Continuando isso aqui, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo de que vocês não têm pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Com os discípulos ele falava isso. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram, quando eu parti 5 pães, ele fala, né? E no versículo 21 diz assim, vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Ninguém apontou Judas. Isso aqui eu já falei. Na verdade, desculpa. Então assim, no versículo 22, 24 de Lucas, fala assim, ó, olha que loucura isso aqui. Olha que loucura. Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. O ministério de Jesus, ele estava todo o tempo falando sobre amor e sobre serviço. De como era importante o maior servir o menor. De como era importante você servir, você ser o menor, né? Ele como maior veio, se humilhou, e ele falava tanto, e os discípulos estavam, velho, quem é que vai ser o maior lá no reino de Deus? Nós vamos servir aqui, nós precisamos ficar coligados com esse cara, porque ó, quem coligar mais com esse cara aqui, vai ficar mais junto dele, vai ser o maior lá. Eu quero é o galardão da glória lá. Ou então, eu quero é o galardão, quando ele for rei de Israel, eu vou ser pelo menos secretário do chefe. O papo deles era esse. Ô Jesus, mas me coça a cabeça, eu não sei como é que Jesus tinha paciência com esse povo, não. Depois da ressurreição, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Atos 1, versículo 6. Senhor, os discípulos, agora então o Senhor restaurará o reino a Israel. Jesus ressurreto, gente. Jesus glorificado. Jesus estava ali com o corpo, né? Jesus voltou, ressuscitado. E ali eles perguntam, agora que você veio para botar para o cano? Para poder libertar a gente? A verdade é que existia uma enorme ignorância por parte de muitos acerca do propósito da vinda do Messias. Judas decidiu tomar a frente das coisas e querer forçar logo, né? E aqui eu quero trazer para vocês uma reflexão. Para a igreja que está aqui nessa noite, para você visitante que está aqui nessa noite, por que nós estamos aqui?
Qual é o nosso propósito em seguir a Cristo? O que é mais importante em nossa vida? Nós queremos Cristo para quê? Qual é a nossa intenção em estar aqui nessa noite? Porque nós estamos seguindo a Cristo. Para a nossa glória ou para a glória dele? Será se nós, como os discípulos de Cristo, ainda não entendemos alguma coisa? Isso é uma pregação muito séria. Muitos do que se dizem igreja vão trair Jesus. Está lá em Mateus 7, 21 a 23. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que diz Senhor, Senhor? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Alguns, infelizmente, estão na igreja pretendendo ser seguidores de Cristo, mas estão na igreja por status, aprovação familiar, aprovação social, por necessitar de bênçãos variadas e tal. Essa não é a agenda do reino. Essa não é a mensagem que traz salvação. Essa não é a mensagem que provém de um arrependimento. Judas começou roubando da sacolinha onde ele era, da qual ele era o tesoureiro. E primeiro, a Bíblia nos conta de que ele, de vez em quando, passava a mão naquilo ali, sem que os discípulos soubessem. Mas ele começou assim também. Vamos ter cuidado com o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, assim como Judas, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Isso por amor ao dinheiro. O que nós percebemos hoje, gente, são muitas pessoas que dizem amar a Cristo, mas que são muito mais influenciados por TV e por mídia do que pela palavra de Deus. Isso faz sentido? Não faz. Seguidores de Cristo não podem ter essa atitude. Pessoas que se dizem cristãs, mas são descompromissadas, não querem a presença de Deus consigo, porque a presença de Deus é muito custosa. Gente que entende a presença de Deus como um fardo. Ídolos variados, até mesmo em ambientes cristãos. Falamos do dinheiro, status, sonho, namorado, carreira, sucesso, fama, trabalho demasiado, não sobra tempo para Cristo. Pessoas muito precipitadas. Cara, eu nunca vi tanta gente, eu nunca me relacionei com tantas pessoas, eu tenho tantos problemas com pessoas que são angustiadas, agoniadas, ansiosas. É incrível isso. O povo hoje anda assim. E por consequência disso, as pessoas são precipitadas. Não existe mais direcionamento no Senhor, não existe mais confiança em Deus. Por que é tão difícil a gente confiar o nosso futuro em Deus? Romanos 12, versículo 2 diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que a gente é tão difícil confiar em Deus? A gente precisa se entregar a Deus de verdade. Sou líder de jovens. Meu Deus do céu. Eu canso de ver pessoas se relacionando fora do propósito, pessoas se relacionando sem propósito, ou com pessoas sem propósitos, por precipitação. Isso causa um mal retado, mal para a igreja, mal para o líder, mal para a pessoa. Um se machuca, termina depois. É um fuzuê, meu irmão. Mas as pessoas é isso. As pessoas são assim. A agenda de hoje é essa, é a agenda de Judas. Eu quero, o melhor é assim, e vou fazer acontecer, e eu quero agora, e eu quero do meu jeito. E aí, meu irmão, você quer fazer aquele negócio e quer botar o nome de Deus no meio disso? Falta de fé, excesso de ego, a gente não quer esperar. A agenda de Judas
é uma agenda religiosa. Eu já estou terminando. É uma agenda religiosa. E essa agenda tem amaldiçoado o nome de Deus. Porque a religião, ela leva o nome de Deus. Mas é uma agenda que, em vez de abençoar o nome de Deus, e nós como povo de Deus, escolhido por Deus, assim como Deus escolheu Abraão desde aquela época, os escolhidos de Deus, aqueles que são chamados pelo nome de Deus, acima de tudo, prioritariamente, eles são conhecidos pelo nome de Deus. Nossos atos falhos, tudo que nós fazemos, repercute no nome de Deus. Pessoas que se apresentam ser santas sem ser justificadas. Você falou muito bem. A religião brinca com o nome de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo as pessoas falarem isso. Isso é um anseio meu. Antes desse versículo, antes dessa frase que eu li, está escrito assim, olha: o Espírito e a noiva dizem Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas a igreja não quer a vinda de Jesus. Aqueles que se dizem igreja muitas vezes não querem, não deixam alcançar, não deixam conquistar. Não, Jesus, não é o reino espiritual que eu estou querendo. O que eu estou querendo é conquistar nessa vida. É uma agenda terrena. Infelizmente, é uma agenda terrena. E nós não conseguimos dizer Maranata. E se nós somos noiva, a Bíblia diz que a noiva diz Maranata. E que a noiva é apaixonada por Jesus. E que a noiva entende o reino espiritual. E que a noiva anseia por esse amor acima de todas essas coisas. Se não temos o entendimento, se não clamamos Maranata, talvez não sejamos noiva. Talvez a nossa agenda seja uma agenda terrena. Longe disso. Longe disso. Eu já caminho para o final, conforme eu trabalhei. Existiu uma virada na vida dos discípulos. Existiu um momento que foi uma virada. E Jesus falou desse momento. Jesus previu esse momento em Lucas 24, versículo 49. Ele diz assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus já estava prevendo que o entendimento viria, e que o entendimento viria por um enchimento de um poder. Atos 1:8, após aquela frase que chega a ser engraçada, que eu falei aqui agora há pouco, de Atos 1:6. Atos 1:8 fala assim, ó: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo é fundamental em nossa vida cristã. O que aconteceu, e nós vemos através da vida de Pedro, e na vida dos outros discípulos, todos os discípulos estavam meio perdidos, mas no momento em que eles receberam, no momento em que eles entenderam, no momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram um renovo tal, eles tiveram um entendimento tal, eles receberam uma energia tal, eles receberam uma força tal, que ajudou eles a poder caminhar e poder fluir no Senhor. Existia um divisor de água na vida desses discípulos. Existia um divisor de água. E esse divisor de água foi o enchimento do Espírito, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Temos que seguir a Cristo com o coração e não apenas viver um estereótipo cristão. Para isso acontecer, nós precisamos de verdade ter Cristo dentro de nós. É uma pena que o tempo seja limitado. Estive em Israel agora e eu fiquei abismado. Acabei de chegar de lá, tem 10 dias. E Diogo, a minha maior impressão foi que Jesus estava falando para aquelas pessoas naquele mesmo momento. Eu não percebi uma mudança de 1 centímetro nos judeus. Não percebi, cara. Essas mesmas palavras que Jesus proferiu na Bíblia de forma ríspida contra os religiosos, eu percebo até hoje. As atitudes deles são as mesmas. Eles procuram Jesus nos lugares.
Eles procuram o Messias, eles procuram a presença de Deus nos lugares. Eles ficam lá adorando no Muro das Lamentações, procurando o lugar do Santo dos Santos, que Maomé resolveu também subir aos céus nesse mesmo lugar, e virou um lugar santo para os muçulmanos também, e aí virou a guerra que nunca vai acabar, até Jesus voltar, porque aquele lugar é santo, aquele lugar é Deus, e Deus está naquele lugar, e não é assim. Deus habita dentro de nós, Deus não está nos lugares, Deus não habita em templos. Os judeus perderam pelo seu orgulho a vinda do Messias, e até hoje são presunçosos demais. Eles se acham muito bons para poder receber um rei que tenha vindo de Belém, que tenha sido criado em Nazaré, um rei que prega a humildade, um rei que prega um reino, mas que é um reino espiritual. Nós não queremos fazer Jesus reinar nas circunstâncias, mas em nossos corações. Precisamos dizer não à religiosidade, sermos livres e verdadeiros. Nós não somos do que se enganam, confusos, que assim seja em nossa vida. Este é o meu momento, este é o teu momento, esta é a tua noite, para que você possa mostrar e falar para Jesus que você é apaixonado por Ele, que você não é dos que estão aqui por interesse, que você está aqui porque você ama Jesus. Querido, escolher o pecado é suicídio. No final não vai ser o de Judas, apesar de muitos estarmos tendo as suas... No nosso final, se nós escolhermos o pecado, vai ser o final de Judas. Apesar de muitos estarmos tendo atitudes de fé, se nós não formos verdadeiros, talvez tenhamos algumas pessoas que têm atitudes religiosas nessa noite aqui. Pessoas que são encantadas com Jesus, mas devotas de planos e ambições terrenas. É tempo de arrependimento. Ainda há tempo. É tempo de conhecer e receber o Espírito Santo. Francis Chan fala assim, olha, a gente precisa acordar para essa verdade. A gente vai precisar acordar para essa verdade. Deus nos mandou, Ele falou assim, eu vou, mas eu mando para vocês alguém que vai fazer companhia para vocês. Esse é o Deus Espírito Santo. E Ele fala assim, mas lamentavelmente, é um Deus que é um Deus esquecido. E aqui eu finalizo. Precisamos do Espírito Santo para vencer a carne, gente. Não somos pares para essa carne. Só existe um poder, que Jesus falou que esse poder viria sobre nós. Só existe uma resposta, que é o poder do Espírito Santo. Esse poder transformou a vida dos discípulos. Eu só conheço uma força no universo, mais forte do que o poder da prostituição, do adultério, da religiosidade, da homossexualidade, da pornografia. Esse poder é o poder do Espírito Santo. E se a medida do Espírito Santo que habita dentro de você ainda não foi o suficiente para você possa largar as coisas que te afastam de Cristo, se encha mais. Estamos falando do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos naquele domingo. Este mesmo Espírito está aqui para nos ressuscitar de dentre as nossas imundícias, nos limpar e de nós fazer sua eterna habitação, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama tanto, que Ele vem para dentro da gente. Ele é um Deus que nos quer perto, Ele é um Deus de relacionamento. Não existe outro propósito para a sua criação, a não ser o de você adorar ao Senhor, se relacionar com Ele. Você foi criado para isso, meu irmão. Você foi criado para honrar o nome de Deus. E você agora é corpo de Cristo. A gente tem que entender o poder e a importância dessa mensagem. Essa mensagem, ela precisa transformar a nossa vida. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Quem verdadeiramente nos acompanha, o pastor acompanha a gente, mas o nosso maior companheiro é o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. A maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte, mas é viver sem esse Espírito. Sem esse Espírito a gente é uma bomba relógio, um desastre anunciado. Sem esse Espírito somos como Judas, falsos.
E aí a gente fala assim, olha, poxa, mas logo fulano, logo ciclano, logo Judas, que era um dos 12. Precisamos buscar mais o Espírito, passar tempo toda hora, de todo jeito, em qualquer lugar. Submeta-se ao Espírito. Submeta-se ao Espírito. Oh Deus, nós nos relacionamos com quem nós admiramos. Conheça Deus, conheça o Espírito, se importe em se relacionar com Ele. Você não é um cristão por acreditar na obra de Cristo. Você é um cristão porque você se relaciona com a pessoa de Cristo. Não estamos com Deus, gente, pelas bênçãos dessa terra, nem tampouco pelas do porvir, mas porque conhecemos quem Jesus é. Eu quero fechar com essa história. Certa feita, existiu uma mulher que foi pega em adultério. E essa mulher era culpada diante dos homens. E existia um homem ali, que acima de todos, ele poderia condenar aquela mulher. Todos a condenaram. Todos a condenaram. Mas Jesus chegou naquele lugar, e ele, como ninguém, poderia condená-la. Mas ele disse assim: eu não te condeno. Vai, não peques mais. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que tem vida e não condenação para a gente. É um Deus que olha para os nossos erros e nos aponta a solução. É um Deus que nos vê e nos dá a esperança. Deus tem vida plena e maravilhosa para cada um de nós, mesmo sendo nós falhos e pecadores. Aí a gente pode dizer assim: poxa, mas eu não fiz nada para merecer. O meu estado é terrível. Como assim receber de Deus? Como assim ainda há esperança? Eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem o que eu mereço. Graça, fala-se de graça, mas essa graça é muito grande para me alcançar, eu preciso de uma transformação muito grande. Eu quero dizer para você nessa noite: a fé aliada à graça faz do mais incrédulo, do mais injusto, do mais incapacitado, uma pessoa justa, uma pessoa justificada, uma pessoa que pode em nome de Cristo. A boa notícia do Evangelho é que Deus justifica o ímpio, e todo aquele que confia em Cristo é justificado. É ato de Deus, milagre que só Deus faz. Ele te declara justo nessa noite. Ele te declara justo nessa noite. Ele declara justo aquele que não tem justiça em si mesmo. E só Deus, sem deixar de ser justo, é capaz de declarar inocente aquele que é culpado. Só Deus. Eu não sei o teu pecado, o tamanho do teu erro, eu não sei a tua conduta, mas o poder do pecado para condenar não é maior do que o poder da graça para salvar. O poder da ressurreição é maior do que o poder da morte. A acusação do inferno não tem maior autoridade do que a declaração do céu que diz: justo, inocente, agraciado. Basta crer. Não deixe Cristo morrer em vão por ti. O que importa não é a nossa vontade, mas a dele. Isso é cruz. A cruz na vida de Jesus o matou. O que a cruz tem feito em sua vida? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.